Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Valmir, eu sou profissional na área de desenvolvimento de software e eu trabalho desde o ano de 2004 com teste e qualidade de software e morei em Porto Alegre aí grande parte da minha vida. Em um dado momento eu resolvi me mudar para Florianópolis. E quando eu me mudei de Porto Alegre para Florianópolis pela segunda vez, eu resolvi que eu ia criar um blog, o qual é chamado Talking About Testing. E a ideia inicial desse blog, da criação desse blog, foi basicamente uma forma de eu continuar, de eu manter contato com as pessoas que eu tinha contato em Porto Alegre. E aí já fazem agora 2 anos e meio que o blog está no ar. E eu procuro sempre compartilhar conteúdo relacionado a teste, qualidade de software. E eu vim dando uma olhada nas estatísticas do blog nos últimos tempos. E eu resolvi fazer uma série de vídeos. E esse vai ser o primeiro vídeo da série, no qual eu vou falar dos 5 assuntos mais procurados, os 5 posts mais acessados no blog. E o top 1 fala sobre a carreira de teste de software. É um post que fala se a carreira de teste de software é uma boa ou não. E aí esse post, que é o mais acessado, ele é inspirado numa série de posts que eu criei baseado no livro Pride and Paradev, do Alistair Scott, onde ele fala sobre diversas contradições em testes de software, onde ele dá os 2 pontos de vista. No caso da carreira de teste de software ser uma boa escolha, ele fala do ponto de vista de que não é, e fala todas as coisas que seriam negativas, digamos assim, dependendo do que tu pensa que é a carreira de teste de software, e todas as coisas positivas. Mas eu pensei para esse vídeo em falar, não vou exatamente reproduzir o conteúdo do post, porque ele está lá disponível, mas eu anotei alguns tópicos assim que eu pretendo conversar ao longo desse vídeo. Tá? E o primeiro assunto, quando a gente fala de será que eu vou ou não? Antes de começar nesse primeiro assunto, eu também recebo frequentemente e-mails de pessoas que estão começando a trabalhar com desenvolvimento de software, estão começando a se interessar por testes de software e vêm querer conversar comigo, tirar dúvidas, será que vale a pena? Será que eu invisto em teste? Será que eu invisto em desenvolvimento? O que uma pessoa que já está há mais tempo na área teria a contribuir? Então a ideia desse vídeo também é responder a essa pergunta para essas pessoas que entram em contato por e-mail. Então a primeira coisa que eu queria trazer aqui é que teste de software é somente uma parte da disciplina de engenharia de software, certo? Então quando a gente pensa no passado era muito comum haver essa separação de papéis e de áreas, onde numa equipe tu tinha o time de analistas de negócio, daí tu tinha o time de analistas de sistema ou de engenheiro, de arquitetos, tu tinha o time de desenvolvedores, o time de teste. E esses paradigmas eles vêm sendo quebrados e atualmente as empresas procuram muito mais um profissional que consegue navegar entre diferentes papéis do que um profissional mais especialista. Isso por experiência própria, assim, dos últimos empregos em que eu tive, do meu emprego atual, eu vejo que isso é uma tendência. Isso é uma coisa muito forte no mercado, no mundo de startups,
mas várias empresas maiores estão começando a despertar também nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu tenho de dica para quem está pensando em migrar ou começar a trabalhar com teste de software é: esteja ciente de que de que tu não pode entrar na zona de conforto e falar, ok, eu vou fazer só teste manual, ou eu vou fazer só teste. Não, tu tem que conseguir entender questões relacionadas a negócio, entender as dores dos teus usuários, das pessoas, dos usuários que vão utilizar a aplicação que está sendo desenvolvida. Tu tem que entender questões técnicas e questões de arquitetura de software e questões de engenharia de software para tu te aproximar do lado técnico e dos desenvolvedores. E de preferência, tu tem que buscar querer ser uma pessoa que é um profissional completo. Ou seja, um engenheiro de software, uma pessoa que consegue entender desde a questão do negócio, consegue desenvolver, pensar numa arquitetura para resolver um determinado problema que um nicho de mercado possui, conseguir implementar isso e implementar isso de uma forma que tu consiga garantir a qualidade, ou seja, de uma forma que tu consiga testar quando tu está incrementando essa aplicação de forma automática, que tu não está quebrando o que já havia funcionado. E tu tens também que pensar em questões relacionadas à infraestrutura de software, aonde que essa aplicação vai estar rodando, se eu preciso de um ambiente de teste para rodar meus testes num pipeline de integração contínua, por exemplo, antes de o meu software ser liberado para produção, esse tipo de coisa, certo? Então, eu trouxe sim alguns tópicos, os quais eu acredito que a gente tem que se preocupar quando a gente fala da disciplina de engenharia de software. O primeiro deles, e eu não tenho assim, não estou ordenando eles por ordem de importância, porque eu acredito que todos são importantes, mas o primeiro que eu vou falar aqui, e eu vou falar brevemente, até para o vídeo não ser muito extenso, é a questão de arquitetura de software. E hoje em dia se ouve muito falar em arquitetura emergente. E o que significa mais ou menos a arquitetura emergente? É a gente desenvolver uma solução utilizando o mínimo possível de recursos para resolver o problema naquele dado momento. E não gastar esforços em querer fazer uma coisa a mais do que é necessário para resolver aquele determinado problema. E aí ir evoluindo a aplicação quando novos problemas forem emergindo. Então, a gente pode começar com uma aplicação bem simplista e ao longo do tempo ir tornando ela mais robusta para casos para tornar ela mais genérica, para poder fazer mais reuso de código e coisas nesse sentido. Um outro ponto que eu gostaria de levantar aqui é a questão de código limpo. Depois que eu li o livro Código Limpo, do Uncle Bob, gente, o nome dele, mas ele é chamado de Tio Bob. Depois que eu li esse livro, ele abriu minha cabeça assim, com relação à escrita de código, visto que hoje eu sou um engenheiro de software e eu não fico mais fazendo só teste manual e nem mesmo só teste automatizado. Né? Se tem um bug na aplicação e eu sei exatamente como corrigir, eu vou lá e atuo no papel da pessoa que vai botar a mão na aplicação para corrigir. Se existe uma nova funcionalidade que precisa ser implementada e eu sei como fazer isso, eu vou lá e faço e submeto meu pull request para uma revisão, para eu receber feedback dos meus colegas, se está tudo ok, se tem alguma coisa que eles poderiam sugerir para a gente fazer isso ser melhor. Mas é muito importante a gente desenvolver código de uma forma limpa. Isso significa várias coisas. Dentre elas, é tu escrever código que não seja muito extenso, é tu nomear de forma clara para quem está lendo o código o nome das tuas funções, o nome das tuas classes, o nome dos teus métodos, os atributos das tuas classes, variáveis e constantes. Tu conseguir fazer o código ser legível, tu conseguir
criar diferentes níveis de abstração no teu código para quem está lendo o código conseguir compreender o que aquele código faz. E eu acredito muito que a melhor documentação que existe sobre uma aplicação é o código em si. E nós, como desenvolvedores, engenheiros de software, a gente, na verdade, passa muito mais tempo lendo código do que escrevendo código. É mais ou menos uma relação de 10:1. Passo 10 vezes mais lendo código para entender como é que ele funciona, para eu mexer num pedacinho dele para adicionar uma nova funcionalidade do que escrevendo o código em si. Então a gente tem que se preocupar em escrever o código de uma forma limpa, porque outras pessoas vão ler o código que a gente escreveu para dar manutenção nesse código, para incrementar esse código, essa aplicação. Então isso tem que ser uma preocupação. No livro do Código Limpo ele fala sobre a lei do escoteiro, onde o escoteiro, quando ele chega num acampamento, por mais limpo e organizado que esteja o acampamento, quando ele vai embora, ele tem que deixar um acampamento ainda melhor do que estava quando ele chegou. Então a questão do código limpo é tipo, vou mexer numa partezinha do código aqui, mas aí eu notei que tem uma função aqui que ela tem um nome que não está claro. Então, assim, apesar de eu não ter que mexer especificamente nessa função, mas eu li, ela está perto do código que eu vou mexer, eu vou alterar o nome dessa função e vou fazer também o que eu tenho que fazer de uma forma robusta, de uma forma que eu vou estar reutilizando o código, não vou estar duplicando o código, para deixar ele melhor ainda do que ele estava, certo? Porque se a gente não se preocupa com esses detalhes pequenos, isso vai se transformando numa bola de neve. E cada vez fica mais difícil de dar manutenção no código. Então a gente tem que sempre se preocupar com as próximas pessoas que vão tocar naquele código. Inclusive, às vezes vai ser nós mesmos. E se a gente não se preocupar em escrever um código que seja legível, a gente não vai entender o que o código está fazendo quando a gente tiver que mexer nele de novo. Outra questão, que é um ponto que eu gostaria de levantar aqui, é a questão sobre desenvolver código testável, aplicações que sejam testáveis. Vocês podem estar se perguntando, mas esse vídeo não era para ser sobre a carreira de teste de software e tal. Bom, conforme eu falei, eu não consigo mais diferenciar os papéis hoje em dia. Eu não consigo mais pensar em papéis separados, o desenvolvedor e o testador. Nós somos todos engenheiros de software, nós temos que pensar nisso. E então por isso que eu estou levantando esses diversos pontos com relação à engenharia de software, que eu acho que é muito mais importante do que a gente falar sobre um pedacinho só do processo de desenvolvimento, que é o teste. Então, falando sobre código testável, a gente tem que se preocupar, quando a gente está escrevendo o nosso código de uma forma limpa, e se preocupar em habilitar esse código a ele ser testável. E ser testável em suas diversas camadas. Na camada de unidade, se eu vou testar uma classe, uma função, nas camadas de integração e mesmo nas camadas de user interface. Quando a gente pensa, por exemplo, na camada de user interface, como é que eu adiciono testabilidade? Eu estou desenvolvendo uma nova tela e eu me preocupo em colocar IDs nos elementos HTML ou classes para identificar esses elementos de uma forma única. Para quando eu ou uma outra pessoa vier escrever os testes, ela poder utilizar esses IDs e essas classes que eu criei para garantir que ela está interagindo com o elemento correto quando ela precisa, certo? Um outro ponto importante para quem pensa em trabalhar com engenharia de software é pensar em padrões de projeto. Então, assim, vou trabalhar com Java, vou trabalhar com PHP, vou trabalhar com JavaScript. Procure entender quais são os padrões que já existem para essas linguagens, quais são os padrões que o time no qual tu vai trabalhar já aplica e seguir esses padrões. Um próximo ponto que eu acho importante é com relação ao versionamento de código. Então, assim, hoje em dia existem ferramentas de versionamento de código como o Git, e eu acho que é uma coisa muito importante para quem trabalha com engenharia de software, que é um trabalho colaborativo, que é um trabalho que a gente tem que
compartilhar o nosso código com o nosso time, é aprender a trabalhar com gerenciamento de código, o versionamento de código, e eu recomendo muito aprender a trabalhar com Git. E outras questões que eu já comentei um pouco antes, é a questão de entender questões relacionadas ao negócio, entender questões relacionadas a design e user experience, a questões relacionadas a fazer experimentos e testar esses experimentos com um grupo reduzido de usuários para ver se eu estou realmente resolvendo o problema do meu usuário, se eu devo pivotar isso e partir para uma outra abordagem. Sim, se preocupar em questões relacionadas à infraestrutura, onde que a minha aplicação está rodando, quais são as camadas que existem nessa infraestrutura, e isso é muito importante também para questões relacionadas à implementação de práticas de integração contínua, entrega contínua. Então, assim, conhecer ferramentas tipo Semaphore CI, Jenkins, GoCD, ferramentas que vão te ajudar a criar um pipeline de entrega, né? Desde do momento que tu fez um commit e tu vai fazer um push para o teu repositório remoto, e ele só vai deixar tu fazer o push se ele passar nos padrões de sintaxe de código, e depois, se ele fizer o push, ele vai rodar os testes de unidade, e se os testes de unidade passarem, ele vai rodar os testes de integração, e daí, se os testes de integração passarem, daí ele pode rodar os testes funcionais e os testes de performance em paralelo, e se tudo isso passar, tu pode, por exemplo, deployar a tua aplicação em produção. E por último, compartilhar, né? Compartilhar o conhecimento, compartilhar os aprendizados é uma coisa muito importante se tu vem a trabalhar com uma carreira de engenharia de software. E existem várias maneiras de compartilhar. Pode ser tu fazer um vídeo, pode ser tu fazer um documento, pode ser tu fazer um post num blog, pode ser tu fazer programação em par para compartilhar o que tu conhece com o teu par e adquirir conhecimento com o teu par. Então, era mais ou menos isso aí que eu tinha para falar para vocês. Basicamente, para a gente fazer um resumo, a ideia da carreira de teste de software é muito mais do que teste de software. Ela é a carreira de engenharia de software, e teste é uma parte disso. Pensar que não existe mais essa separação de papéis do testador e do desenvolvedor. E pensar que a gente tem que sempre se preocupar com a arquitetura do software, com código limpo, com código testável, com padrões de projeto, versionamento de código, trabalho em equipe, questões relacionadas a negócio, design, infraestrutura, e sempre compartilhar os nossos aprendizados e o nosso conhecimento. Feito, pessoal?